Fala pessoal, meu nome é Bruno. Na maioria das vezes que a gente compra na China, a gente percebe que o preço fica bem mais barato do que comprar no Brasil. Mas será que na questão de SSD, realmente essa vantagem compensa? Se a gente for comparar, um SSD comprado no Brasil de 480 GB pode sair até mais caro do que um comprado na China de 1 tera. O exemplo é esse SSD aqui de 1 tera da marca Raydisk, um SSD que eu comprei, e a gente vai ver nesse vídeo se valeu a pena o investimento e como é que está o funcionamento dele hoje em dia. Esse SSD que saiu por menos de R$ 200. Então aqui está o SSD da Raydisk e ele vem numa embalagem bem protegida. Tem até uma espuminha aqui para segurar bem o SSD. E observando assim, a gente consegue ver que ele tem uma boa construção. Esse SSD se encontra com muita facilidade no AliExpress, o que se mostra bem popular devido à quantidade de vendas, né, que tem na plataforma e por ser um ótimo custo-benefício. Acho que esse era o SSD mais barato que existia na época. Acho que ainda é o SSD mais barato. Por menos de R$ 200 eu consegui comprar ele. É um SSD SATA 3 com velocidade de leitura de 550 megabytes por segundo e de gravação de 500 megabytes por segundo. Eu comprei por aproximadamente R$ 180 e vem 1 tera, né? 1 tera de armazenamento, o que é muito para os padrões de SSD. Principalmente se a gente comparar com os que vem que a gente encontra aqui no Brasil, né? Visto tudo isso, eu imaginei que esse SSD era de ótima qualidade e que valeria muito a pena. Apesar das ótimas especificações e a marca estar se tornando cada vez mais conhecida, infelizmente esse SSD que eu comprei durou apenas 4 meses comigo. E como não havia garantia, não tinha muito o que fazer. Eu estava usando esse SSD como um SSD secundário ali no meu PC para armazenar os meus jogos. E infelizmente não tem mais como utilizá-lo. Pouco tempo de adquirir o SSD e começar a utilizar ele, eu percebi algumas coisas estranhas. Primeiro, que alguns arquivos nele se corrompia e era impossível de apagar depois. Eu achei estranho, pensei que fosse algum bug do sistema, mas infelizmente eu acho que já era o SSD mesmo apresentando algum problema. Então, depois de um tempo, simplesmente ele não quis mais copiar arquivo, não quis escrever. Infelizmente ficou inútil para mim. Eu tentei resolver de várias formas, procurei alguns tutoriais e não resolveu. Agora a gente vai ver na tela do computador como é que ficou esse problema dele, né? Como é que ele se apresenta hoje em dia. Bora lá. Então aqui podemos ver o SSD da X-Ray Disk, o SSD de 1 tera. Entrando nele a gente pode ver que não consegue abrir nenhum arquivo, nenhuma pasta. Qualquer pasta que eu tente abrir vai dizer que é inexistente. Então não consigo utilizar ele mais para nada. E também eu tento apagar as pastas que tem nele e também não funciona. Nenhuma pasta funciona nele. É por isso que ele está inutilizável, né? Depois de apenas 4 meses de uso, eu até tento abrir também o arquivo de texto e não abre, que tem salvo nele. Olhando aqui no gerenciador de disco, a gente vê que nem conseguir formatar a gente consegue. Diz que tem mais de 9 GB não alocado e não consegue formatar. Vou tentar examinar aqui novamente os discos e a gente percebe que ele desapareceu totalmente. Às vezes aparece, às vezes desaparece e fica nessa, mostrando que o SSD não está com bom funcionamento. Se a gente for procurar ele aqui em este computador de novo, vai ver que ele nem aparece mais, só aparece o meu SSD principal, que é o da Kingston. Eu ainda tento fazer algumas opções, mas não existe mais nada que possa fazer. Eu vou atualizar aqui de novo, E examinar essa é os uma das discos grandes desvantagens de e comprar na não China. aparece novamente, Os mostrando aparelhos, que os realmente eletrônicos que a gente compra não tem esse garantia. SSD está Não tem como mandar de danificado. volta para consertar.
ou muitas vezes nem dá para trocar, né? E como já passou alguns meses, eles não vão dar nem atenção. Por isso que hoje em dia, quando eu vou comprar um SSD, eu dou preferência a comprar aqui no Brasil, que tem a garantia, mesmo que seja um pouco mais lento, mesmo que seja um pouco mais caro. Quero ter essa certeza que, caso ele dê problema, eu vou poder trocar e ter, não ter desperdiçado o meu dinheiro com um SSD que parou do nada, né? Eu vou comparar, fazer uma breve comparação agora desse SSD que eu comprei com o da SanDisk, da Kingston, na verdade, que tem acho que eles são um pouco mais caros, mas é um bom custo-benefício e por ter garantia, 3 anos de garantia, vale a pena. Bora lá. Então está aqui o SSD que eu uso atualmente no lugar do que eu usava o X-Ray Disk, né? Eu uso um SSD da Kingston de 480 GB. Ele está custando em volta de R$ 220 aí no mercado brasileiro e tem a garantia de 3 anos. Por isso que eu dei preferência a utilizar ele. Por causa que se der algum problema eu vou ter algum tipo de garantia, enquanto que o SSD da China eu não vou ter. Repare que esse daqui foi um pouco mais caro do que o da China, só que tem essa questão. E ele tem menos da metade do armazenamento, é apenas de 480 GB. E por que eu escolhi Kingston? Tem outras marcas aí no Brasil, é porque eu já utilizo outro SSD desse, da mesma marca, já há mais de 4 anos e não teve nenhum problema. Eu uso ele como principal, onde está instalado o meu sistema. E como eu preciso de mais armazenamento, eu queria um SSD secundário para colocar meus jogos aí, né? Que às vezes pesam bastante. Como o 480 vai suprir minhas necessidades, eu não vi por que comprar um de 1 TB. E se eu precisar mais, é só comprar outro SSD e vou correr menos o risco de ter um problema nele, né?